nesse dia em que a igreja dedica, todos os dias, mas hoje de modo especial, dedica a nossa oração às pessoas já falecidas, nos mostrando que realmente as pessoas que amamos aqui na terra nunca podem ser esquecidas. O amor não se esquece, até porque após a morte as pessoas elas não deixam de existir. Ao contrário, elas existem e existem ainda o melhor ou pior que nós aqui na terra, mas existem, continuam a existir. Por isso mesmo a igreja coloca para nós, talvez outras religiões não façam isso, talvez outras ramificações do cristianismo, ou as ramificações do cristianismo não fazem isso, mas nós fazemos. E cremos na palavra de Deus, já sempre disse, para nos rezarmos por aqueles falecidos, para que aqueles que ainda não alcançaram a salvação, pudessem alcançar a salvação. Porque sabemos muito bem que a vida aqui na terra é a única que temos para ir para o céu, para ganhar ou ir para o inferno. Não existe outra vida. É o que já foi escrito na própria palavra de Deus na carta dos Hebreus, que é a nossa única vida. Aqui nós fazemos o nosso caminho com Deus. Depois da nossa morte, ou nós por uma vida santa já alcançamos o céu, ou por uma vida muito distante de Deus, avessa e rejeitando Deus, já vamos para o inferno, ou uma vida mais ou menos vivida, boa, santa, ainda fica à espera da salvação. É por isso que nós rezamos hoje. Como nós não sabemos quem está no céu, só que a igreja canonizou, como não sabemos quem está no inferno, a igreja não pode falar coisíssima nenhuma se tem alguém no inferno ou não, nós rezamos pelas almas, que talvez elas estejam esperando as nossas orações, porque depois da morte nós não poderemos fazer mais nada por nós. Nós temos que esperar a oração daqueles que ainda estão na terra, daqueles que nos amaram e que continuaram a nos amar, rezando por nós. Por isso a igreja nos faz lembrar nesse dia das pessoas falecidas. Se você esqueceu de rezar pela alma do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua filha, durante o ano todo, a igreja faz recordar hoje. Lembra que existe alguém que ainda talvez precise da sua oração para ser salvo. É o maior ato de caridade e o maior desejo, o maior ato de um amor de uma pessoa pela outra é querer que ela viva eternamente, não é? Não é isso que a gente fala? A gente tem aquelas frases, né? Não enriquece eterno, não é? Mas é eterno, quem diz que ela não é eterna? Tem pessoas que a gente quer que nunca morram, por pai, mãe, filhos, filhas. E se você realmente quer que elas nunca morram e realmente vivam felizes na eternidade, hoje é o dia para que isso também continue e possa acontecer na vida dessa pessoa. O simples fato de ela já não estar mais do teu lado aqui na terra não quer dizer que ela deixou de existir. Não quer dizer que ela deixou de ser a sua mãe, de ser o seu pai, de ser a sua filha, de ser o seu filho. Continua a ser. E vai ser sempre, eternamente. Mas quando o ser humano ainda precisa passar para que Deus possa consertar a nossa vida de pecado, temos que passar pela morte. A morte, que era o fim de todo ser humano, por causa do pecado que nós cometemos, se transformou pela morte de Cristo no conserto. Porque morrendo a gente pode viver eternamente sem pecado, sem dor, sem doença, sem rivalidade, sem sentimentos ruins, junto de Deus. Por isso mesmo, hoje é preciso rezar por todas essas pessoas que talvez ainda não chegaram lá. Estão no purgatório esperando ainda a nossa oração, esperando o nosso empurrão. Porque quanto mais rezamos, é como a gente vai se empurrando a pessoa para a porta do céu e para o céu. Vai, filho, vai lá, se não tem força para andar, mas eu te empurro. Eu rezo, porque um dia também eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá, eu quero encontrar minha mãe, já foi, meu filho já foi, que é eterno, que é para a eternidade junto de Deus. A maior alegria é estar junto de Deus, porque Deus nos dá tudo que perdemos, talvez a gente acha que perdeu aqui na terra. E esse evangelho de hoje demonstra exatamente isso para nós. Foi o dia em que Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Interessante que o judeu, ele acreditava que uma pessoa após a sua morte, ela ainda poderia voltar à vida durante os 3 dias seguintes. Eles acreditavam que a alma ainda ficava dentro do corpo durante 3 dias, depois ela ia para algum lugar.
Jesus faz a questão de chegar no quarto dia, para mostrar que é Ele o Senhor da vida. Para dizer, não, a alma estava ali ainda, Ele só deu uma magia e ele acordou. Não. Jesus fez questão de esperar no quarto dia em que Lázaro havia sido sepultado. Jesus chega. E Jesus demonstra para nós tudo aquilo que a morte causa no ser humano. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Tem gente que chora, tem gente que não chora, mas causa algum tipo de dor. Se separar de uma pessoa, quando a gente já se despede de alguém que a gente gosta, que vem visitar a gente na nossa casa, que a gente passou um dia junto, e se separar já causa uma dorzinha, nem vai se separar por um tempo maior, e a gente não sabe que tempo é. A gente não sabe quem vai morrer, pode morrer daqui a 20 anos, 30, 40, e a pessoa já foi, eu não sei quando vou encontrar ela de novo. Por isso causa essa dor. Não uma dor de perda, acabou, nunca mais vou ver a pessoa. Não, é esse tipo de desespero, de desesperança que o cristão não pode ter. Por isso Jesus se comoveu, e diz, Jesus se comoveu muitas vezes quando falava de Lázaro, enquanto Jesus disse que Lázaro tinha morrido, e Marta também falando para eles, Maria rezando em casa. Jesus se comoveu muitas vezes, chorou. Mas preste atenção, Jesus não ressuscitou Lázaro porque Jesus queria Lázaro do lado dele, não. Jesus sabia muito bem o que era o céu. Ele veio do céu, não veio? Não foi de lá que ele veio? Ele sabia o que é estar do lado do Pai. Ele sabia o que é estar no céu. Ele sabia que para Lázaro era melhor estar indo para lá do que ressuscitar ele. Para que ressuscitar Lázaro? Para de novo ser perseguido, ser maltratado, ter outra doença. Para que? Se eu sei que lá no céu ele vai estar mais feliz. Lá Jesus não ressuscitou Lázaro por um egoísmo que às vezes a gente tem de querer que a pessoa não vá. Às vezes nós não amamos, nós tomamos posse da pessoa. Quando chegar a hora, que bom que ela tem aqui, pela paz, pelo descanso, pela felicidade dela. Senão eu não quero a felicidade dela, eu quero a minha. Eu não quero que ela vá porque eu quero ser feliz. Eu não quero que ela vá para que eu não sofra. Para que eu, ou seja, o outro não pode morrer porque você não pode se entristecer. Não é assim, não deve ser assim. Sim, você não quer sofrer, não quer se entristecer, mas o amor é querer o bem do outro, o amor é querer o melhor do outro. E se você tem fé, e se a fé te ilumina, você sabe que o melhor para o outro é a felicidade. E após a morte, ele pode alcançar essa felicidade que nunca aqui na terra ele teria, e você conseguiria dar para ele. Por mais que você cuidasse, por mais que você tivesse carinho, por mais que você nunca daria uma felicidade que terá se ele for para o céu. Por isso Jesus não ressuscitou Lázaro para isso, porque ele queria estar do lado dele, queria dar um presente que afinal de contas Marta e Maria também eram muito amigos deles. Então não, ressuscitar não. Ele ressuscitou porque ainda ele precisava mostrar para aquele povo que ele era o Senhor da vida. Por isso ele chegou no quarto, eu ressuscitei porque eu sou o Senhor da vida. Vocês ainda estão duvidando disso. Vocês não sabem que ele tem poder sobre a morte, que depois da morte eu levo para a vida, eu ressuscito, eu vou levar comigo para o céu. Se você não acredita nisso, por isso Jesus ressuscitou Lázaro. Por isso Jesus mostra para nós, Deus que é o Senhor da vida, e todas as vidas estão na mão dele. Claro que no pensamento de Deus, na cabeça de Deus, todos nós temos um dia, uma hora certa para ir, na nossa morte natural. Porque não vem com essa, caiu um avião, afundou o barco, alguém foi assassinado, era a hora dela, era o que Deus queria. Deus não queria coisa nenhuma e na hora dela nenhuma. Deus não derruba avião, Deus não afunda navio, Deus não dá tiro na cara de ninguém. Não era a hora dela. Mas Deus que está conosco todo momento, todo instante, toda hora, vai nos acolher a qualquer hora, que infelizmente uma tragédia, porque não souberam consertar o avião, fizeram o bem, o barco, ou porque um coração maldoso assassinou o outro, Deus está de braços abertos para acolher naquela hora. Por isso, o que nós temos que ter é saber é que se a morte acontecer, Deus está ali para nos dar a vida. Porque Ele é o Senhor da vida, Ele ressuscitou Lázaro para isso. Seria bom, mas em todo enterro lá, imagina, todo enterro morre uma pessoa, você quer que a pessoa ressuscite, se o padre vai lá encomendar o corpo, vai fazer uma oração, ressuscitou, fica tão feliz, né? Nossa, mas vai morrer susto, todo mundo,
cabelo vão levantar, né? E tá bom, mas vai morrer depois. Pode ter uma doença pior ainda que teve. Pode ter uma decepção pior ainda. Porque vai passar pela morte, não tem jeito. O que Jesus está dizendo para nós hoje é que nós precisamos aprender a lidar com a morte. Porque ela virá. Um dia ela vai chegar. É um tipo de papo que ninguém quer falar, né? Na cruz, credo. Falar da morte, sai para lá. Claro que você vai falar da morte, melhor falar da vida, vamos viver. Mas esquecer dela, que quando um dia ela chegar por alguém, ou até mesmo chegar por você, se não esteja preparado, aí sim você pode perder uma vida e a vida eterna. Hoje é tão bonito conversar com uma pessoa, separa uma história mais bonita, a gente escuta cada história tão bonita, de uma jovem hoje, que eu pude encontrar no local aí, e ela me contava como foi difícil vencer a morte na vida dela, a morte dos familiares. Contava quando ela ficou grávida, uma responsabilidade de namoro. Hoje ela é uma solteira, a criancinha pequena, né? Naquele tempo, o irmão dela dava muito apoio a ela. Foi o irmão dela que foi buscar o resultado dela no médico, né? Aí viu que ela estava grávida, viu que era isso. Aí ele disse que o irmão dela chegou em casa, foi contando para ele: se ele morresse hoje, ele seria o homem mais feliz. Ele foi falando vários motivos, e o último motivo foi porque agora você tinha, falou o irmão dela. Aqui, ó, se não me engano, 14 dias depois, o irmão realmente faleceu no acidente. Né? Aí, um mês depois, ela foi contando a história, faleceu um primo com um filho pequeno. Outro acidente. Depois, um tio, mais uns 2 meses depois. Depois, uma outra pessoa da família, uma morte atrás da outra. Né? No tempo que ela estava grávida, né? Durante esses 9 meses, ela disse que não queria mais viver. Porque a morte que ela estava tendo uma após a outra estava fazendo ela também ter desejo de morrer. Mas o poder da vida é maior do que a morte. Quando ela teve a criança e viu aquela pequena criança viva nas mãos dela, a vida voltou ao coração dela. Ela me disse para mim hoje: Padre, uma só vida foi mais forte do que 5, 6 perdas de pessoas que morreram. A vida tem mais poder. Vida, nos preocupemos com a vida dos outros, para ajudá-los a serem felizes. Se preocupe com a sua vida para que você se encontre com Deus, e a vida está em Deus. Porque quem gerou, por mais que fosse um momento errado da vida que ela gerou aquela criança, mas a criança era dom de Deus, era uma vida, criação, obra das mãos de Deus. Por isso, uma vida de uma criança que veio, trouxe uma vida nova para aquela mulher que tinha perdido tantas pessoas, que ela queria não morrer. E ela disse: agradeço a Deus, porque Deus me deu o dom dessa vida. Então hoje, nós não estamos aqui simplesmente para celebrar as pessoas que morreram, ter a saudade, ter a tristeza, mas para celebrar a vida que começou para eles. E talvez uma vida eterna, e que se não começou essa vida eterna de felicidade, estamos aqui exatamente para isso, rezar por eles. Rezar para que eles alcancem essa vida, que eles sejam felizes. Que cheguem lá naquele local onde ninguém mais vai conseguir te causar tristeza, onde você não vai ter mais saudade, onde você não vai se decepcionar mais com ninguém, onde você não vai ser perseguido mais por ninguém, lá onde vai precisar de dinheiro, lá onde vai precisar trabalhar, mas beleza. Aí todo mundo né? Só descansar. Ah, você quer esse local? Quer? Mas não vem fácil não, meu irmão. Tem que trabalhar aqui na terra, tem que se esforçar, rezando, estudando com Deus, porque a casa é dele. Se ele oferecer um espacinho da sua casa no céu para nós, sem a gente precisar comprar, não precisa comprar de matéria no céu, não é? Deus já comprou com seu sangue cada espaço do céu para nós. Só basta nós realmente reconhecer esse Cristo como Senhor da vida. Por isso mesmo, é caminhando com Ele que nós hoje queremos oferecer as nossas orações. E não tem maior oração para se oferecer para uma pessoa do que a missa. Aqui se encontra o céu, terra e quem estiver no purgatório. Aqui estão, diante desse altar, aquelas almas que ainda não se encontram no céu. Aqui estamos nós, diante desse altar, para rezar por elas. Aqui está o céu, diante desse altar, nos incentivando a rezar cada vez mais para aqueles que ali estão.
aqui, para chegar para junto daqueles que já estão louvando a Deus, olhando para nós aqui embaixo, louvando a Deus conosco na missa, é preciso que essas pessoas passem por essa passagem do purgatório, do teu coração cheio de amor e de oração, uma missa para o céu. É o único caminho da alma do purgatório. É um caminho que sua mãe, do seu pai se faleceu, que ele não está no céu, é esse. Agora o teu coração, você oferta a missa, daí para o céu. É o caminho. Jesus é a vida. É Ele que move. É Ele que faz tudo. Ele que ressuscita, Ele que dá a vida. Ele que diz a hora, os momentos. Então peçamos a Deus hoje que realmente nós possamos primeiro nunca deixar, eu não faço, Deus me perdoe pelas vezes que eu esqueci de rezar na missa isso, mas eu não esqueço de rezar pelas almas da tua glória em nenhuma missa. Quem vem à missa pode ver as horas que eu falo, as almas, todas as almas corretas, Deus me livre. Quando você estiver passando aí por uma perda, uma dificuldade, uma dorzinha na perna, uma dor, oferece. Que depois de uma oração bem feita, que é a missa, a coisa que mais salva almas é uma dor, um sofrimento oferecido a Deus. Tenha certeza. Você tem dúvida se seu pai está no céu? Quando você estiver doente, lá na cama, não remunga não reclama não, oferece para Deus. E vai na hora para o céu, seu pai. Porque afinal de contas, Jesus não nos salvou com uma oração bonitinha. Jesus nos salvou com um sacrifício. Né? E na hora do sacrifício, rezava. Jesus poderia rezar, ajoelhar lá no Monte das Oliveiras e fazer uma oração muito bonita, e todos estavam salvos. Mas Ele quis mostrar para nós que ainda continuaríamos a sofrer, a ter doenças, decepções, dores, tristezas. Mostrar que se a gente viver isso rezando e unidos a Deus, nós salvamos. Quem quer que seja. Por isso, há uma oração e um sacrifício. Quanto isso é caro para as almas do purgatório, quanto isso é valioso, qual é o maior a coisa mais importante de uma pessoa que não queremos ser felizes. Então, demos a felicidade para os outros. As almas, que aqui a gente exaustivamente disse nomes, não é simplesmente dizer nome no início da missa e colocar um papel sobre o altar que vai salvar o seu familiar, não. Isso aqui não é mágica nem superstição, não é ler nome nem colocar sobre o altar. É a tua oração, é o teu sacrifício. É isso que salva, porque isso ofertado ao coração de Jesus faz com que ele salve. Faz com que as portas do céu se abram, faz com que o coração de Deus se comova, faz com que os pecados cometidos para aquelas pessoas sejam purificados. Porque afinal de contas, para entrar no céu direto, irmão, tem que ter santidade daquelas que não cometem pecado nenhum, senão purgatório, purificar, porque diante do todo puro não entra ninguém que é impuro. Diante daquele que é santo, uma mínima coisa, um mínimo resquício de santidade, de falta de santidade, não há purificação. Deus nos dará essa graça, Deus nos dará para nós essa graça, só perseverarmos, só termos a fé como a de Marta hoje. Eu sei que Ele ressuscitará no último dia. Eu sei que Ele está vivo. Eu sei, Senhor, eu creio nisso, que mesmo que Ele morra, Ele viverá. Nós temos que acreditar, filho, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E eu não digo só porque é uma fé que eu tenho que acreditar e outros não acreditam. Como dizem uns médicos e psicólogos, como ter fé, porque quando essa fé anima as pessoas. Quando morre alguém, a fé dá uma levantada, né? Faz a pessoa entrar em depressão. Não é só por isso não. Tem fé porque é verdade. Não é para você ficar com bem não. Fé não é um remédio terapêutico para quando existe a morte. Fé é uma verdade. É isso que vai acontecer. É dessa maneira. Tenha certeza plena. Eu queria as pessoas que
que se desesperam, que não acreditam na vida, que não acreditam na ressurreição. Se eu pudesse fazer essa pessoa morrer e ressuscitar só para ela ver o que é depois da morte. Que aí ela parar de reclamar da morte. Ela viu que ia ser bom morrer. Mas como não dá para fazer a pessoa morrer, eu queria perguntar para Lázaro, né? Não sei como que é depois da morte. Né? Se for 4 dias morto. Ou seja, se nós tivéssemos essa experiência de realmente poder morrer, estar com Deus, duvido que você queria voltar. Por mais que você ame as pessoas da terra, você sabe que um dia você pode parar com elas lá, sem qualquer coisa que infelizmente te impede de ser feliz com elas aqui na terra. Então pensamos a Deus hoje, que o Senhor Jesus Cristo possa ouvir as nossas orações, receber os nossos oferimentos, nossos sacrifícios, né? Isso que realmente faz com que as pessoas se salvem, que as pessoas se encontrem com Deus. Amamos, se amamos, nós rezamos, porque o amor brota, do amor brota oração, do amor brota sacrifício. Quem ama sofre pelo outro, né? Então, se você ama de verdade, mesmo que a pessoa que já não está presente, né, hoje lembrando delas, não simplesmente para gerar tristeza ou não, hoje lembramos dela para que ela que está viva, continuará viva, e se já está no céu, ela que faz mais por nós do que nós por ela. Mas nós não sabemos, então rezemos, que se nós rezamos para alguém que já foi salvo, Deus sabe muito bem distribuir as nossas orações para quem precisa. Deus, nosso Senhor, nos faça entender essa palavra hoje, nosso coração hoje esteja voltado para o céu, olhando para aqueles que precisam lá chegar, e também repensar e pensar na nossa vida. Será que eu estou preparado para estar no céu também? Será que a morte, se já estivesse chegando, já estaria preparado para ela? Será que, quando a morte chegar, posso dizer que o céu é meu? O céu é seu. Os anjos, os santos, a Virgem Maria, tudo é seu. Mas será que você está preparado para receber tão grande tesouro? Será que teu coração está tão aberto para que possa colocar muitos tesouros? Porque não adianta descobrir um tesouro imenso se você não tem onde colocar. Você chegar lá com um baúzinho desse tamanho, e é uma sala de tesouros, vai levar um baúzinho. Se tiver um trem, vai levar tudo. Né? Se o coração seja um trem aberto para receber tamanha glória, que ainda nunca seremos merecedores. Será que o baú do teu coração está tão aberto o suficiente para Deus, para receber o céu que ela contém? Se está, glória a Deus. Se não está, corre atrás para que o teu coração esteja aberto para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.